Bom, o livro do Helmut, Permanecer em Cristo, é tremendo, né? E o capítulo de hoje fala sobre Jesus permanecendo em você. Como é que Jesus vai permanecer em você? Né? Aqui. Quais os efeitos de ter Cristo em mim? A conquista final, ser imbuído à plenitude de Deus. Esse é o tema de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em São João capítulo 15. E é a base para o estudo desse capítulo. Você certamente já leu, mas nós vamos ler de novo, sabe? Porque é uma bênção ler a Bíblia. Sempre, o Espírito Santo sempre renova as informações a partir da sua necessidade. Então, eu queria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia junto comigo e vamos ler São João capítulo 15. Caso você não esteja aí com a sua Bíblia, não esteja em condições de buscá-la agora e tal, devemos estar sempre, mas eu vou te ajudar. Olha o que diz aqui, ó, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não tiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, está muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e o lançam no fogo e ardem. Perceba aqui, ó, essa expressão é muito importante, ó. Essa expressão é muito importante. Se alguém não estiver em mim, esse aí é Jesus Cristo. Ele está dizendo que se nós não estivermos ligados ligados nele, nós não temos nenhuma chance. Hoje, nesse período, no tempo em que vivemos, não temos nenhuma chance. Nenhuma chance. Nós temos que estar ligados nele. No Antigo Testamento, as pessoas esperavam o Messias, e a fé dessas pessoas no Messias mantinha-os vivos. Assim eles estavam ligados ao Messias, estavam esperando o Messias. A mulher do poço de Jacó, ela disse, eu encontrei o Messias. Era assim que eles viviam antes da cruz. O Messias virá, o Messias virá, o Messias virá. E eles estavam ligados a Cristo na esperança de que ele viria. Eles olhavam para o santuário, para a morte do Cordeiro, eles celebravam a Páscoa, eles comiam aquele animal quando saíram do Egito, a ordem foi dada, coma este animal, coma este, lembre disso. Eles matavam aquele animal todos os dias no santuário, eles tinham a noção de que o sangue deveria ser derramado, e eles criam nisso, e eles estavam de alguma maneira ligados a Cristo através da promessa, da esperança de que o Messias viria. Lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, há a primeira proclamação evangélica, que é Cristo salvando a raça humana, quando o texto diz claramente que ele esmagaria a cabeça da serpente, muito embora a serpente feriria o seu calcanhar. Ali é uma antecipação do evangelho das boas novas, de que o Filho Jesus Cristo venceria Satanás e reconquistaria a sua vida. Todos, por tradição oral, de geração em geração, isto foi transmitido de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e todos do Antigo Testamento criam em Jesus e que ele viria como Messias do povo de Deus. O povo de Deus, todos criam assim. José cria assim, Abraão cria assim, Moisés acreditava assim, Josué e Caleb acreditavam assim, Jeremias, Ezequiel, Daniel,
Daniel, sela o que você viu nesse livro, porque o que você está vendo é para o tempo do fim, Daniel. Daniel tinha os olhos apontados para o tempo do fim, queridos. Daniel tinha os olhos voltados para o tempo do fim. Ele esperava o Messias e, pela fé, estavam ligados a essa promessa. Hoje, nós vivemos no tempo em que o Messias veio. A profecia que eles tanto esperavam aconteceu. Jesus nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, viveu 33 anos e meio, se entregou por nós, morreu na cruz, ressuscitou, e agora, em personalidade humana, está no santuário como nosso representante. A promessa se cumpriu assim, exatamente como estava escrita. O Senhor não retarda, não deixa de cumprir suas promessas, e hoje nós vivemos com a promessa cumprida e com uma ordenança do Senhor: permaneçam em mim. Permaneçam em mim, porque eu cumpri a minha promessa, eu vim. E ele vai para os céus e promete que vai voltar. Agora, mais uma vez, os nossos olhos são lançados para o futuro e esperamos agora a manifestação gloriosa, não do sofredor ensanguentado, mas a visão gloriosa de Jesus descendo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele diz: enquanto tudo isso acontece, esteja em mim, esteja em mim, esteja em mim. Percebe? Todos, tanto do Antigo Testamento como do Novo, estamos no mesmo lugar. Temos que permanecer neles. Eles, na promessa que iria se cumprir, e nós, na promessa que se cumpriu, olhando para o futuro, porque ele virá em glória. Estamos todos no mesmo lugar. Sempre estivemos no mesmo lugar. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como uma vara e secará, e os colhe e lança no fogo e ardem. Cristo sempre foi o centro. Ele é tudo em todos, o princípio e o fim. É no nome de Cristo que há poder. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. E aí ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse texto é absolutamente tremendo. Tremendo. Toda vez que eu leio, o Senhor renova de forma extraordinária. E agora eu quero voltar para o livro para a gente compreender, dentro desse contexto, o que é esse novo mandamento para nós hoje. Permaneça em Jesus, ele é o centro, ele é o centro. O Antigo Testamento olhava para ele, nós continuamos olhando para ele e o esperamos nas nuvens dos céus. E aí Ellen White diz que religião significa permanência de Cristo no coração. Ela diz: religião significa permanência de Cristo no coração. Cristo tem que estar em seu coração, reinando, irmãos. Ele precisa reinar. O Senhor é meu pastor. O Senhor, primeiro, quem comanda é quem vai ser o meu pastor. Se ele não comandar a sua vida, Jesus não pode ser o seu pastor, ele que tem que comandar. Aí ela vai dizer aqui, ó, no Desejado de Todas as Nações, na página 388, ela diz assim: é através do Espírito que Cristo habita em nós. E o Espírito de Deus recebido no coração pela fé é o começo da vida eterna. Espera aí, queridos, vida eterna não é Cristo quem dá? Claro, ele que morreu em nosso lugar. Os méritos estão nele, o poder está nele. Ele é tudo em todos, ele é o princípio e o fim, ele é ele, é ele, é ele, é ele. Claro que sim. Mas eu quero que você entenda uma coisa.
Isso aqui é muito importante entender. Escute uma coisa. Perceba uma coisa. Por mais que saibamos sobre Deus, eu vou usar uma palavra, eu quero que vocês entendam bem o contexto da palavra, tá? Não é um palavrão, não é um palavrão, mas eu vou usar a palavra. Por mais que nós conheçamos sobre Deus, desgraçadamente, somos tentados a abandoná-lo. Certo? Por quê? Amado, você está corrompido. Eu estou corrompido pela natureza pecaminosa que habita em nós, que só será tirada na glorificação. Para convencer você, olha para mim aqui, ó. Para convencer você e para me convencer de que você deveria passar o controle para Deus da sua vida, o controle da sua vida para Deus, algo muito, muito grande, impensável para a mente humana, algo absolutamente gigantesco precisava ter acontecido para convencer você, para convencer você. Aí, Jesus aparece. Primeiro, nascendo uma virgem concebida pelo Espírito Santo, dizendo, ele é incomum. Jesus é incomum. Não há outro da espécie e nem vai haver outro da espécie. Jesus é o único. Nasce de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Então, Jesus é incomum, incomum. 100% Deus, 100% homem. Incomum, não há outro igual a ele. Não há outro igual a Cristo e nem vai haver. É o único da espécie. 100% homem, 100% Deus. Aí ele vem e morre nu numa cruz. Aí ele é retirado de lá e depositado num sepulcro nunca antes usado. Ele ressuscita e hoje está lá no céu e diz, eu vou voltar para buscar os meus filhos. Depois eu vou mostrar para ele que todo o processo foi muito bem feito e justo. Depois eu vou vir morar com eles. Jesus está tentando convencer você, amado, de que você deve amá-lo. Tudo que Jesus fez foi para convencer você, lutando contra essa natureza que insiste em separar-se de Deus. A natureza ela é terrível. Algo muito poderoso precisava ser feito para nos convencer. Pronto, Cristo fez. Agora, deixa eu dizer uma coisa. O fato de Cristo ter feito não era suficiente. Nós precisamos de poder para acreditar nisso. Por isso, as obras de Cristo, elas têm sentido quando o Espírito Santo é enviado e ele vem para fazer exatamente a gestão no coração do homem que crê. Por isso, o texto está aqui explícito e você tem que entender isto aqui, ó. Isto aqui. É através do Espírito que Cristo habita em nós. E o Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o começo da vida eterna. O Espírito de Deus recebido pela fé é o começo da vida eterna. Mas Cristo não morreu? Morreu. Então eu não tenho vida eterna ainda? Não. Só quando você amar Jesus. E quando o Espírito de Deus é recebido, ele derrama em você amor a Jesus e a sua vida eterna começa. Percebe isso? É assim. É assim. Cristo morreu para te convencer e o Espírito Santo te convence do pecado. Você sabe o que significa te convencer do pecado? É do pecado porque você não cria em Jesus. Está lá escrito na Bíblia. O Espírito Santo te faz ter fé em Cristo, amá-lo. Aí começa a vida eterna. Deixa eu te perguntar, você está aqui hoje? Quem é que te fez olhar para Jesus?
Sabe quando o irmão Hélio olhou para a lateral e viu a igreja ontem? Quem fez aquela mudança de... É claro que foi o Espírito Santo. Então, a obra toda de redenção é feita por Deus quando planta a videira. A obra completa da redenção é feita pela videira que é Cristo quando vem e morre por você. E a obra completa da redenção é feita quando o enviado de Deus vem para convencer você, por causa dessa natureza letal que temos, a amar a Cristo. E ele usa um argumento absolutamente poderoso. O Filho de Deus morreu no seu lugar. Esse argumento não tem outro. Isso aqui precisa ser muito bem compreendido. Não há aqui a descentralização, e nós não estamos tirando Cristo do lugar dele. Não, mas só estamos colocando o Espírito Santo no lugar que ele nunca deveria ter saído. Compreendido isso? Através do Espírito Santo, Cristo vive em nós, nós recebemos o Espírito Santo pela fé e é o começo da vida eterna. Vamos avançar. O conhecimento de que Jesus quer viver em mim através do Espírito Santo e o faz quando sou preenchido pelo Espírito Santo é muito valioso, cara. É uma verdade bíblica maravilhosa. Ó, eu vou pontuar. É uma verdade bíblica maravilhosa, mas esta verdade bíblica precisa ser melhor explicada a todos nós, porque ela não é tão bem compreendida. Jesus não quer apenas ter comunhão íntima conosco, vendo em nós através do Espírito Santo, ele também deseja consistência a um aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Ele diz: permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Percebe? Ele não quer só uma comunhão íntima, ele quer permanência constante. Veja, esse é um convite, é uma ordem. Isso significa que uma vida cristã consistente é possível através do poder de Deus. No texto que nós lemos em São João, no capítulo 15, ele repete 11 vezes essa expressão: permaneça, 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 11 vezes, permaneça, 11 vezes. O que ele quer é um relacionamento duradouro. Sabe aquela questão de você entrar na presença de Deus e parar de viver assim, ó, e desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, no voo de cruzeiro e ó, de repente dá uma baladinha, de repente dá uma baladinha. É só assim. Esse negócio de ficar lá embaixo muito tempo e sobe e desce, não. Jesus quer um relacionamento permanente, porque é nesse relacionamento permanente, amado, que o amadurecimento acontece. É nesse relacionamento permanente. É claro que no início da fé, essa oscilação acontece com mais frequência. Depois, com a maturidade, ela vai acontecendo mais estabilidade. Aqui diz assim, ó, Ellen White esclarece o apelo de Jesus: permaneça em mim e eu em vocês. Ela disse, Ellen White dizendo, permanecer em Cristo significa, primeiro, receber constantemente seu Espírito. Ela que está dizendo isso aqui, ó. 51, vamos ver onde ela disse isso? 51, também no desejado de todas as nações. Ela diz isso. Exatamente isso. Também no desejado de todas as nações. Ela diz assim, ó, permanecer em Cristo significa receber constantemente seu Espírito. E segundo, uma vida inteira, de inteira entrega ao seu serviço. Então, eu recebo pelo Espírito e obedeço. Recebo e obedeço. Recebo e obedeço. Isto significa permanecer. Percebe o que ela está dizendo aqui, ó? Permanecer em Cristo significa receber constantemente seu Espírito. Aqui, queridos, aqui é que o novo mandamento na nova aliança aparece e os do Antigo Testamento, muito embora esperassem a Cristo, estivessem ligados a Ele, tivessem fé na vinda do Cordeiro, eles não receberam esse mandamento. E eu vou explicar por quê. Muito embora já vivessem sob forte influência do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas não sob uma influência plena do Espírito. Porque no Antigo Testamento, o regime pelo qual Deus governava seu povo era a teocracia, era Deus direto guiando o homem. Deus falava direto para o homem, a voz de Deus era audível por muitas vezes. Em cima do monte, sabe quem recitou os mandamentos para o povo? Foi a voz do próprio Deus.
Teocracia, Deus guiando o povo, Deus guiando o povo. Todo o tempo, o agente no coração humano para a obediência sempre foi o Espírito Santo, sempre foi. No Antigo e no Novo. Só que no Novo, na Nova Aliança, o Espírito Santo ocupa agora um lugar de protagonismo nesse processo. Porque Cristo foi e não nos deixou órfãos. Ele enviou outro igual a ele para caminhar conosco aqui. Então, por isso temos Cristo pela habitação do Espírito Santo. Ele está conosco hoje para nos auxiliar na caminhada, enquanto Cristo está no santuário celestial executando juízo. Agora, o Espírito está aqui plenamente. Plenamente. Isso aconteceu desde o derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Quando as línguas foram repartidas de fogo na cabeça dos discípulos, eles falaram em outros idiomas e 3.000 se converteram num sermão absolutamente poderoso. Pedro, com poder, pregou, imbuído e ungido pelo Espírito. Aquilo era uma nova fase começando, em que o Espírito agiria plenamente dentro do homem. Enquanto eles esperavam que a cruz acontecesse, enquanto eles esperavam que o Cordeiro viesse, enquanto eles esperavam que o Messias viesse, o Espírito trabalhava no coração deles e Deus os guiava diretamente através de uma teocracia. Hoje, depois que o Cordeiro veio, Cristo nos governa por meio do Espírito, enquanto ele faz a gestão no santuário celestial. Mudou o regime pelo qual Cristo guia seu povo. Isso é importante entender. Ele diz assim, ó, permanecer em Cristo significa receber constantemente seu Espírito, uma vida de inteira entrega ao seu serviço. Não tem essa de receber o Espírito Santo e viver uma vida de pecado, de desobediência, de rebelião, não tem essa. Quem recebe o Espírito Santo está buscando santidade. Santidade não quer dizer que não peque, não quer dizer que não tenha inclinações, não quer dizer que não passe por tentações, mas o negócio é buscar a santidade. Ela continua dizendo aqui, no 52, ela vai dizer isso na meditação, e recebereis poder, tá vendo aqui, ó? Toda vez que você vê um númerozinho lá no livro, é de onde o autor extraiu a citação, tá vendo, ó? 52, ó. Isso aqui está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 52. Foi de lá que o Helmut tirou essa citação. Diz assim, ó, a ligação a cada momento com o agente divino, e aqui é o Espírito Santo, é essencial ao nosso progresso. A ligação a cada momento, percebe? Eu tenho que estar ligado ao Espírito Santo a cada momento, por isso nós estimulamos você aqui a andar com Ele, a estar ligado com Ele, a conversar com Ele, a dar a mão para Ele, a pedir conselho para Ele também, porque Ele veio para cá para fazer isso, para ser o seu conselheiro, para ser o seu guia. Ah, não é Jesus? Ele guia-nos através do Espírito, irmão. Nós não estamos tirando Jesus do centro da nossa vida. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele era a esperança do Antigo Testamento. Ele é a nossa esperança também. É Jesus, Jesus. Só que hoje, Jesus nos guia através do Espírito Santo. Temos que entender isso, sem medo de achar que Jesus está sendo tirado do lugar dele. Não está. Ele decidiu nos guiar através do Espírito. E ela está dizendo aqui para nós, inspirada por Deus, a ligação a cada momento com o agente divino, que é o Espírito Santo, é essencial para o nosso progresso. Se você desejar Jesus Cristo e não tiver uma ligação permanente com o Espírito, não haverá crescimento, irmãos. Não haverá crescimento. Nessa aliança nova, foi assim que eles estabeleceram. É essencial isso. Podemos ter tido uma medida do Espírito Santo. Podemos ter tido. Lá no batismo a gente tem essa medida. Mas tanto pela oração como pela fé devemos buscar continuamente mais do Espírito Santo. Ei, você não resistirá com o selamento no seu batismo
Aquele batismo, irmã Janete, lá do tanque batismal, é o batismo que ativa todas as coisas, mas você deve receber constante batismo para que aquilo que foi ativado permaneça ativado. Isso precisa ser entendido. Espero que você esteja entendendo. O Espírito Santo nos ajuda a entender isso essa manhã. E Jesus viverá por meio deles. Por meio de quem? Dos filhos, dando-lhes a inspiração de seu Espírito Santificador. Enquanto eu busco constantemente o Espírito Santo, enquanto eu renovo o batismo, enquanto eu tenho uma ligação constante com o Espírito Santo, nesse novo período, é Jesus quem vive em mim. Deixa eu dizer o que acontece, amado. Quanto mais do Espírito tem de você, amigo, mais ele ama você. Mais você o ama. Melhor corrigindo a frase. Quanto mais do Espírito tem de você, mais você ama a Cristo. É assim, ó. Você recebe do Espírito, você anda com ele, mas é para ter mais amor a Cristo e ele te faz olhar para Jesus, ele te faz permanecer. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, amigo? Permanecer em mim, permanecer em mim, permanecer em mim é hoje por meio da atuação plena do Espírito Santo dentro de você, sendo recebido todo dia, constantemente, várias vezes, no mesmo dia, numa relação constante com ele, porque quanto mais você receber dele, mais Cristo será cristalizado em sua retina e você só verá Jesus. O fruto de uma conversão sincera e verdadeira é que o principal assunto da sua vida é Jesus Cristo. Pastor, mas por que aqui na sala a gente fala muito do Espírito e não falamos mais de Jesus? Porque aqui nós queremos falar do Espírito Santo para você entender que a única maneira de você falar constantemente sobre Jesus é entendendo quem ele é e a obra dele. Você acha que quando eu prego ali no mercado, de quem eu falo? De Jesus? Você acha que quando eu ensino o sábado, por onde o sábado passa? Por Jesus? Você acha que quando eu abro a Bíblia e preparo os meus sermões, sobre quem eu estou pensando em pregar? Sobre Jesus? Você acha que as minhas conversas com as pessoas terminam sempre aonde? Em Jesus? Mas eu preciso ter poder para isso, alcançar as pessoas. E o poder vem pela habitação do Espírito Santo em você, amado. Oh, Deus, nós precisamos entender isso e buscar isso urgentemente, Senhor, urgentemente. Nos ajuda, Pai querido, nos ajuda. E Jesus viverá por meio deles, de nós, irmãos, de nós, dando a nós a inspiração do seu Espírito Santificador, comunicando à alma uma transfusão vital de si mesmo. Eita, glória a Deus! Eita, glória a Deus, irmão, entenda, isso aqui é poderoso demais. E Jesus fará uma transfusão de si mesmo mediante a operação santificadora do Espírito Santo. Está entendendo isso, irmãos? Transfusão de Cristo. Transfusão de Jesus. Alguém já recebeu transfusão de sangue? Por que a gente recebe sangue? Porque está morrendo, irmãos. Por que a gente recebe sangue? Porque está morrendo. Nós precisamos de sangue. Sangue é vida. E você está acabando de entender que a única maneira de você receber transfusão de Cristo, transfusão de si mesmo, é mediante a operação santificadora do Espírito Santo, recebido por você todo dia, cumprindo o novo mandamento da nova aliança. Irmãos, o Espírito Santo recebido transfere Cristo para a sua vida e para o seu coração, irmão. Que coisa espetacular.
transfusão de si mesmo. Aí por isso o Salmo 51, verso 10, que você está vendo bem aqui, diz assim, ó: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. É só com transfusão de Jesus, é só com a transfusão do Filho de Deus, é só com a transfusão de Jesus em você, é que um coração é recriado e que a vontade dentro de você é renovada e você se torna estável e maduro só com Jesus. Mas é o agente santificador do Espírito que faz isso dentro de você. Se não for, não tem como. O que isto significa, pastor? O que significa isso? Sem esta conexão, nenhum homem pode ser salvo. Ouviram, irmãos? Ouviram? Sem essa transfusão, nenhum homem pode ser salvo. Sem esta permanência, nenhum homem pode ser salvo. Sem a vida de Cristo em nós, não podemos resistir às tempestades da tentação. Quando você começa, querido, quando você começa a baixar as suas defesas, quando você começa a desanimar, quando você começa a murchar, é falta de Cristo em você. Aí você precisa de nova transfusão. E quem é que faz essa nova transfusão? O Espírito Santo de Deus. Eita glória! Por isso você o recebe todo dia. Por isso você o recebe todo dia. Nossa segurança eterna depende de nossa construção sobre a fundação certa. Multidões estão hoje construindo sobre fundações que não foram testadas. Quando a chuva cai, a tempestade aumenta e as inundações vêm, sua casa cairá, porque não está fundada na rocha eterna que é Cristo, a pedra angular principal, Cristo Jesus. Nossa única esperança é Cristo em nós. Então, ore pelo Espírito Santo. Ore pelo Espírito Santo, querido. Ela diz aqui, ó: o Espírito Santo foi dado diariamente, sem medida. Então, será dado a cada seguidor de Cristo quando todo o coração é entregue para a sua habitação. E diariamente pede ao Senhor pelo Espírito Santo. Nosso Senhor mesmo deu o comando: enchei-vos do Espírito Santo, toda a plenitude habite e nele vós sois completos. Quando o Espírito habita, o Espírito Santo viveu em Jesus sem medida, a gente aprendeu isso. Ele deseja que vivemos em entrega completa, então o Espírito Santo pode viver em nós. Por essa razão, Jesus mesmo deu a ordem: sejam cheios. Seu objetivo é que tínhamos uma vida mais abundante e vida eterna, e assim é necessário estar nele. Jesus em nós tem grandes e valiosas consequências. Eu quero voltar aqui, nesse texto aqui, ó. Nesse texto. Eu peço, por favor, que você abra a sua Bíblia em Lucas 11. Vamos lá na Bíblia? Lucas 11. Abre lá a sua Bíblia, por favor, querido. Lucas 11. Não tire os olhos da tela. Você vai descobrir hoje o mandamento da nova aliança. O mandamento deixado para nós. Lucas 11. Vamos lá, então. Isso é lindo. Vamos lá no texto da Bíblia? Agora, vamos abrir a Bíblia de novo. Olha aqui, ó. Isso é extraordinário. Veja aqui, ó. Eu quero que você preste atenção aqui. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que pedirem. Mandamento da nova aliança. O Senhor dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Ninguém no Antigo Testamento ouviu isso. Ninguém. A atuação do Espírito Santo não era plena, muito embora ele sempre tenha sido o agente que trabalhou no ser humano. Deus agia diretamente com o povo.
através dos seus profetas, através do comando desses profetas. Aí veio o período dos reis, muito ruim, mas Deus trabalhava diretamente com o povo, nesta teocracia, se revelava dentro do santuário, no comando direto com o povo, falava na tampa do Shekinah, quando descia a sua glória, e o Espírito Santo trabalhando em tudo isso, mas plenamente depois do Pentecostes. E depois do Pentecostes, para esta fase que estamos vivendo, os últimos dias da história da humanidade, Jesus disse: peçam o Espírito, é uma ordem, é um mandamento. Eu vou dar o Espírito àqueles que pedirem. Peçam o Espírito, peçam o Espírito, peçam o Espírito, peçam o Espírito, é o mandamento do Novo Testamento. Os 10 mandamentos do Senhor são irrevogáveis, irrefutáveis, eternos, porque é o próprio caráter de Deus, e a lei do Senhor está dentro do Santíssimo, e o Senhor disse: você quer ser santo? Você quer ter Jesus dentro do seu coração? Peçam o Espírito. Peçam o Espírito. Isto é um mandamento, é uma ordem. Eu vou dar àqueles que pedirem. Tudo que foi feito antes tem sua validade, tem seu poder, foi recebido por Deus, foi válido, e agora em nossa fase, para que seja válido, você precisa pedir diariamente o Espírito. É uma ordem, irmão. Peça o Espírito Santo. O Pai vai dar. Ele deu através do seu Filho. Por isso a gente está aqui insistindo para entender isso, porque é vital para a nossa vida. Peça o Espírito. É uma ordem do Senhor. É uma ordem do Senhor. Que Deus te abençoe, irmão. Que eu e você entendamos isso profundamente e procuremos, pela graça de Deus, viver em Cristo, que é nosso centro, né? Nossa vida. Eu vou colocar uma música que nós ouvimos no começo. E diante do que nós estudamos, eu vou pedir para que você peça agora, aí no seu lugarzinho, aonde você está. Peça para Cristo ser o centro da sua vida. Peça para que você tenha fé. Peça para que você ame Jesus. Converse com Ele e entenda. Peça novo batismo do Espírito Santo, porque é Ele quem faz a transfusão. É Cristo em nós, e quem faz a transfusão do Cristo em nós é o Espírito agindo em você. Cristo ordenou: peça, eu vou dar àqueles que pedirem. Medite, ore, peça o poder de Deus para a sua vida ser renovada. Levanta dessa cama hoje, com poder sobrenatural sobre você, e diga: vou pregar o Evangelho, vou cuidar das minhas coisas, porque Deus me quer em pé. Peça o Espírito para renovar a sua vida hoje, para fazer transfusão de Cristo em você. Eu vos enviarei um outro Consolador, que seja um como o Pai e eu somos um, para estar convosco todos os dias, para ser conforto na minha partida. Não poderia deixar-vos sós, por isso enviarei
que esteja sempre convosco em qualquer lugar, que seja força sempre presente nas horas negras, nunca ausente, não poderia deixar-vos sós, e vos dará poder para enfrentarem os combates, poder do céu para atender o chamado de ir pregar a toda gente, a toda nação, e vos dará poder para espalhar as boas novas, poder do céu para vos encher de coragem, de amor e bondade, será o vosso guia até o final, será o vosso guia até o final, e vos dará poder. Senhor Deus, pensando aqui, o que pode estar acontecendo na cabeça dos teus filhos, do tipo, eu não sabia disso, e tudo que eu fiz até agora? O Senhor considera tudo que nós fizemos até hoje, mas Ele também quer considerar o que vamos fazer com tudo que aprendemos a partir de hoje também. Abençoa teus filhos que estão aqui, ó Deus. Em oração nós clamamos pela tua presença e pela tua unção. Em Lucas 24, verso 29, o Senhor está escrito assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. 1 Coríntios 12, verso 3, o Senhor diz assim: por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Eu só posso falar de Cristo se eu estiver cheio do Espírito Santo. Isso é lindo demais. É Ele quem promove a transfusão de vida que há em Cristo para nós. Nos abençoa nesse dia, Jesus. Nos abençoa nesse dia. Nós vamos ter uma conversa agora com a Cleide. Que o Senhor a abençoe em todas as palavras que ela disser e que a experiência da Cleide confirme a fé dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para enfrentarem os combates, poder do céu para atender o chamado de ir pregar a toda gente, a toda nação, e vos dará poder para espalhar as boas novas, poder do céu para vos encher de coragem, de amor e bondade, será o vosso guia até o final, será o vosso guia até o final, e vos dará poder.
Quem está feliz aí, diz amém. Quem está feliz aí, levanta a mãozinha para o céu e diz assim, eita, glória a Deus, isso é bênção pura sem mistura. Levanta daí, irmão, dessa cama, o Senhor levantou você hoje, vai te levantar e te dar poder para você enfrentar as batalhas do dia. Vambora, meu amigo, vambora. Foi por isso que ele enviou o filho dele, para a gente lutar contra as tentações do inimigo. Glória a Deus, glória a Deus. Ei, Cleide, você viu que maravilha? Eita, menininha. Abre aí seu áudio, Cleidinha. Tudo bem, amada? Tudo bem, pastor Wagner? Opa, eu estou feliz por ter você aqui. Nós conversamos um pouquinho ontem, você me mandou as informações, seu áudio. Por favor, responda aí a enquete que o Gabriel colocou no YouTube, tá? Eu preciso da sua resposta. Faça a sua lista de transmissão, queridos. Estamos precisando de pessoas com lista de transmissão. Você que está aqui, nós temos, em média, todos os dias, cerca de 7.500 famílias aqui. Extraordinário isso, mas eu preciso que você, que não tem lista de transmissão, faça a sua para a gente avançar com o nosso ministério, tá bom? Vamos ver. Lista de transmissão, aprende a fazer, tá? Cleide, você mora onde, filha? Eu moro em Cariacica, no Espírito Santo. Eita, eu conheço o Espírito Santo, gosto daí. Tem muitos, Fernanda e família e parentes ali na igreja, onde o pastor Alex hoje trabalha, um amigo meu, inclusive a esposa dele, a Ana, está aqui conosco. Ana, um grande abraço. Você me dá a grande alegria de todo dia pela manhã o pastor Alex ouvir no seu quarto a minha voz. Amém. Alex, abraço para você. É o meu amigo, estou junto, parceiraço. Você hoje tem os pais falecidos, né, Cleide? Sim, meu pai e a minha mãe faleceram. A sua mãe com AVC e o seu pai num acidente de carro. Um acidente de caminhão. Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 anos na época. 14, quando seu papai faleceu. Sim, e meu irmão 13. Aí a sua mãe, quantos filhos tinham? 2, eu e meu irmão. Sua mãe ficou com vocês dois, você e seu irmão, para cuidar. Sim. Porque o papai faleceu. E nessa de educar vocês, ela criou em você um medo que você falou para mim. Como é que ela deu um jeito de tentar segurar você? É porque, assim, a minha mãe, ela foi criada na roça e tudo era muito difícil, né? E ela, quando ela engravidou do meu pai, ela tinha 27 anos e ela foi colocada para fora de casa por conta daquela situação de morar na roça e os pais serem muito rígidos. Então, quando ela engravidou do meu pai, a minha avó colocou ela para fora de casa porque ela estava grávida de mim. Então, ela começou uma vida muito difícil, porque começou uma vida também já de ter um filho fora do casamento, né, que não tinha um casamento. Então, ela meio que pensou assim, né, o meu esposo faleceu, agora eu estou com uma adolescente em casa, um filho também adolescente, e se ela resolver virar mãe solteira, eu tenho que prever isso. Então, ela falava para mim, olha, se você arrumar um filho fora do casamento, você vai ficar sem apoio, porque eu vou te colocar na rua e eu não quero saber de você. Porque, assim, era uma maneira que ela tentou fazer para que eu tivesse medo de não ser mãe solteira em casa, para que eu casasse primeiro, para depois ter filhos, né? Porque era uma fase, assim, onde todas as pessoas com quem eu convivia, com quem eu vivia ali, era normal ser mãe solteira, na minha época ali. Então, ela tinha esse medo, e aí, sem o marido, ela falou, vou botar esse medo nela. E aí eu tinha muito medo de ter filho. Eu falava, eu não vou ter filho, eu não vou casar, eu não quero saber dessa vida para mim, não. Só vou trabalhar e cuidar de mim e pronto, acabou. Engraçado, né, Cleide, porque a sua mãe, ela tenta proteger você com uma ameaça, literalmente, né? Sim. Ela sim. foi criada na roça, né? Sim. Então, perceba que o que ela tinha dentro da cabeça, que ela conseguiu organizar,
ela tentou proteger você, ó. Se você ficar grávida, mãe solteira, eu te lanço fora de casa. Mas, Sim. querido, como é que é o nome da sua mamãe? Thelma, Era um grito de amor da Thelma. era Era um assim. grito, não é, Cleide? Era um grito de amor da Thelma. Que ela Sim, e não... nesse intervalo eu havia arrumado um namorado que, sabe, aquelas pessoas assim que não é para você e você não enxerga, e todo mundo enxerga menos você. E aí essa fase assim, ficou mais evidente, né, para ela frisar isso para mim, porque eu ia ter uma vida realmente muito difícil se eu tivesse tido um filho ou um casamento com aquela pessoa atual, né? Então, assim, foi um grito maior ainda da parte dela por conta disso daí também. Porque ela, sim, ela não queria que as dores que ela sentiu, os problemas que ela passou, você também passasse. Era Sim, isso que ela não sabia dizer isso de outra maneira. não sabia. Tudo que ela tinha dentro se organizou dessa maneira. Cleide, se você tiver um filho fora do casamento, eu te lanço fora daqui. Queridos, Sim, os nossos pais, eles entregam aquilo que têm. Às vezes, as expressões, a maneira como eles nos conduzem, não é a ideal, mas é tudo que tem. E um pai saudável, uma mãe saudável, vai tentar proteger a gente. sim, é Vai tentar verdade. proteger. Eu me lembro, Cleide, que quando eu era menino, eu era muito levado. Muito levado. Meu pai nunca foi de conversar com a gente, nem minha mãe. Muito amáveis, assim, eram muito carinhosos. Mas por muitas vezes eu andei na pontinha dos pés. Na Uhum. pontinha dos pés. Ele segurando minha orelha assim, ele dobrava a orelha para dentro assim e subia com a minha orelha, que a única chance de permanecer com ela era ir para a ponta dos pés. E eu andava um tempo na ponta dos pés. Meu pai, menina, a coisa não é assim, não é assim, não é assim. Hoje eu fui obrigado, porque meu papai deu umas torcidas nessa orelhinha aqui, porque se não fosse assim, né? É, Queridos, eu vou falar para os filhos que estão aqui agora. Amado, amadinho, olhe para os seus pais com carinho, com carinho. Ame seus pais. Às vezes eles não sabem exatamente a expressão melhor, mas é um grito de amor, muitas vezes, se ele é um pai e uma mãe saudável, tá bom? Fica bravo sim, não, ele está tentando te ajudar. Cleidinha, você sai de casa e se casa com o Daniel, né? sim. Quanto tempo de casada? Eu casei com David. Daniel é meu filho. Ok, David. Ok, David, quanto tempo de casada? Então, a gente tem 18 anos de casado. E tem quantos filhinhos? Dois. Daniel Dois. e Gabriel. Dois. Você teve o Daniel e passou por uma situação bem difícil. Foi, né? Porque assim, quando eu vivia em casa com a minha mãe e ela me colocava aquele medo todo, eu não queria ter filhos. Aí, quando eu conheci o meu esposo, que é o David, é uma pessoa enviada de Deus. Eu me lembro muitas vezes que eu não era adventista e eu ia na igreja, me ajoelhava lá e orava e falava: Senhor, por favor, coloca uma pessoa boa na minha vida, sabe? E Deus, ele já estava preparando o David para minha vida, mas eu não queria aceitar, porque eu ainda gostava muito do outro namorado. E aí, David veio, me conheceu e ele queria manter um relacionamento comigo e eu mandava ele embora. Eu falava: não, não quero, porque eu gosto do outro, não quero usar você para esquecer a outra pessoa. E ele, todo o tempo ali, pacientemente, ele não foi embora, ele insistiu comigo e era Deus preparando, porque hoje eu sempre falo para as pessoas: um marido igual eu tenho, eu não vou achar em lugar nenhum mais. É Eita, compra glória a Deus. exclusiva. Pensa, irmão, você viu aí? Viu aí? Ô, Cleidinha, você tá com o telefonezinho na mão, né, filhinha? Abaixa um pouco o telefone para a gente enquadrar isso, para enquadrar melhor você, aí o pessoal vai ver melhor. Mas perceba uma coisa, queridos, Deus mandando a benção e Dona Cleide dizendo: não, eu quero do meu jeito. Deus mandando ela pedindo, né? E Deus mandando a benção aí, Deus está mandando a benção para você. Faz favor de ver a benção aí, ó. Deixa Deus comandar a sua vida, ó. Ela reconhece hoje que o marido que ela tem é só ela que tem, inclusive. Né, Cleide? Sim, ele é uma pessoa muito abençoado, ele é um marido bom, é um pai muito bom, é um filho muito bom.
né? Porque sempre tem aquele ditado que diz: um bom filho, um bom marido, um mau filho, um marido mau. Existe uma Então, chance. ele tem todas essas qualidades, é um marido muito trabalhador. Inclusive, pastor Wagner, quando a gente resolveu se casar, e aí a gente planejou o nosso filho, que foi o Daniel, eu tive a depressão pós-parto depois, porque eu achava assim que. Primeiro, foi uma situação que eu não tive leite de imediato, porque eu fiz uma cesárea, e aí eu não sabia que não dava leite logo assim no começo, e eu já comecei me sentindo impotente, incapaz, porque eu falei, como uma mãe não vai ter leite para dar para o filho? E aí, assim, aquilo foi gerando em mim uma situação de incompetência. E aí, ele, naquela situação, ele foi meu psicólogo, ele foi meu marido, ele foi meu amigo, ele foi tudo. Quando eu chorava e falava para ele, eu não gosto desse menino, eu não quero esse menino. E ele falava, calma, olha para ele, diz que ama e abraça ele, porque isso é uma mentira que a sua mente está contando para você. Você Você estava em ama seu filho, depressão, você estava em depressão pós-parto. Essa pós-parto. depressão pós-parto estava fazendo você rejeitar o seu filho, né? Sim, e ele, o meu marido, ele ficou a todo tempo do meu lado, me ajudando, e ele sempre falava: eu amo você, eu amo a nossa família, você ama o seu filho. Isso é uma fase, vai passar, calma, lembra que vai passar. Então, assim, ele ficou ao meu lado o tempo todo, e depois dessa primeiro episódio de depressão, Tô vendo só a sua eu. cabeça de novo. Ai, perdão. Melhorou? Melhorou? Aí, melhorou. Depois Melhorou. desse primeiro episódio de depressão, eu não queria aceitar que era uma doença, que eu tinha que fazer tratamentos. Então, eu começava a medicação e deixava. Eu começava a medicação e deixava. Então, virou uma depressão recorrente e eu fiquei, né, até há poucos anos atrás, tendo episódios de depressão e pensamentos suicidas, inclusive. E teve uma vez que eu planejei a minha morte, sabe? Eu falei, eu vou fazer alguma coisa, porque eu não quero mais viver assim. E aí eu senti literalmente o Espírito Santo falando comigo, né? Hoje você anda, você fala, você pode fazer o que quer. E se você tentar um suicídio, você vai ficar em cima de uma cama entrevada e vai ficar pior as coisas. Então, assim, aí, graças a Deus, eu tirei de mente e falei, Você, não, não, você não nessa posso. época já era adventista? Já era adventista. Já era adventista. Você, antes, de vir para a igreja, você teve dois sonhos que te Sim, é deixaram porque bastante alertas, né, para aceitar Jesus, e você ainda deu uma segurada. É porque assim, eu, quando tinha 7 anos, eu mudei para um lugar onde tinha uma mulher adventista do lado, a Rose Capiche. E aí, ela sempre me falava de Jesus, ela me convidava para o pôr do sol, e eu sempre ia, né? E uma vez ela falou comigo sobre a questão do meu pai, que meu pai era alcoólatra, e ela falou para mim que a gente conversando sobre a Bíblia, e ela falou para mim que a Bíblia dizia que os beberrões não iam entrar no reino dos céus. E eu cheguei em casa e falei com a minha mãe, falei, mãe, meu pai não vai para o céu, não. E ela falou, por quê? Eu falei, porque ele bebe. Aí ela falou, como assim? Eu falei, a Rose me falou que ele bebe e que os beberrões não vão entrar no reino do céu, então meu pai não vai. Aí minha mãe meio que me proibiu de ir na igreja adventista, não deixou mais por causa disso. Mas aí depois eu fui crescendo e fui optando por ir, né? Então eu já conhecia a mensagem de lá. Mas aí Deus sempre me chamava e eu não ia. Aí eu tive um sonho que eu fiquei aqui perdida e foi muito desesperador. Eu acordei chorando e eu falei, tem que me batizar, tem que me batizar. Mas aí não me batizei. Aí depois eu tive um outro sonho também, que eu ficava aqui e eu fiquei com aquele medo, disse que tinha que me batizar, tinha que me batizar e comecei um curso bíblico até, mas aí depois eu foi até do Apocalipse. Aí depois eu não me batizei também. E aí tinha essa questão do sábado, que eu trabalhava no sábado, e eu gostava muito de brinco, batom, gostava de ouvir música do mundo, e eu falava assim, ah, não vou me batizar, porque se eu me batizar agora, eu vou sair da igreja. Mas aí um dia eu falei com o Senhor, eu falei, ó, se o Senhor me der o sábado, eu vou me batizar. Aí prometo, se o Senhor me der o sábado, eu vou me batizar. Só que na empresa que eu trabalhava, assim, peão é peão e só quem vem de fora que tem uma faculdade, que é contratado para trabalhar na área administrativa. Então, assim, as chances de eu ir para o administrativo era
impossíveis, porque eu só tinha o ensino médio, não tinha nenhuma formação, nada. Mas aí veio um auditor de São Paulo prestar uma auditoria da ISO 9001 na empresa, e ele acabou ficando na empresa e, com menos de 3 dias, ele me chamou para trabalhar no escritório e eu ganhei o sábado. E aí, assim, eu vi que aquilo era uma resposta do Senhor sobre o que eu tinha conversado com ele, prometido a ele. Mas, mesmo assim, eu fiquei na minha vidinha ali, de não batizar, de não querer saber, de firmar um compromisso com o Senhor, né? Só que aí, a minha mãe, que era muito católica e que havia não deixado eu ir para a Igreja Adventista no passado, ela me chamou e falou para mim, ela falou, olha, a gente nunca promete as coisas para Deus e não cumpre. Se a gente promete, tem que cumprir. Se não vai cumprir, é melhor que não prometa. E você prometeu que se você ganhasse o sábado, você ia batizar. E agora você não batizou? Eu falei, se minha mãe, que é católica, adoradora de Maria, de Nossa Senhora da Penha e tudo mais, ela está me dando uma chamada para eu ir para a igreja, é a boca de Deus falando dela. E aí eu fui e falei, não, vou me batizar. Aí voltei a fazer um curso. Olha só que coisa tremenda, né? Porque, veja, você fala aí, né? A sua mãe católica, e ela tem a fé em Maria, em outros santos, né? E a fé do irmão católico, a partir da luz que ele tem, é legítima. Assim como a fé de todos os outros que professam esta crença em Deus, e a luz que eles têm, Deus avalia essa luz, essa sinceridade, assim como está avaliando todos os adventistas que estão aqui a partir do que conhecem. Mas uma coisa me chama muita atenção, Cleide, na sua mãe. Ela é uma católica fiel, porque ela sabe a importância de um voto feito a Deus. Olha que coisa extraordinária. E mesmo indo contrário à sua fé, ela disse, você prometeu a Deus? Eu levo a sério, Deus. Eu levo. Eu sou católico e levo a sério a Deus. Fez um voto? Então cumpra. Olha que coisa, que sabedoria extraordinária, né? Que Sim. sabedoria extraordinária dessa mulher. Mulher de Deus, hein? Mulher de Deus. Mas antes de você seguir, eu quero pensar algumas coisas importantes do testemunho da Cleide. Preste atenção, queridos. Ela teve 2 sonhos. Ela ia à igreja, fazia pedidos ainda não adventista, resistindo porque ela gostava do mundo. E ela sabia que ao servir a Deus, ela ia ter que deixar aquelas coisas lá. E aquelas coisas prendiam Cleide lá no mundo, ao invés dela entregar a vida completamente a Cristo. Aí ela citou aqui batom, brincos e aquelas coisas que o mundo... Aí você fala assim, mas por que a gente não usa brinco, né? Não usa colar? Por que o homem não usa roupa sensual, a mulher também não? É porque você e eu somos representantes de Jesus. E ele disse assim, ó, você vai me representar. Então, não use nada em você, no seu corpo, que chame a atenção para as pessoas por outros motivos. Seja o mais transparente, o mais simples possível para que eu apareça de uma forma intensa. Então, quando a mulher coloca brinco e coloca colar e faz maquiagem pesada, decote, quando o homem agora, né, virou moda isso, coisa mais... acho muito feio, mas cada um, né? Cada um. Os homens andam hoje com umas calças apertadinhas, umas blusinhas coladas no corpo, assim, mostrando todos os detalhes do corpo. Querido, queridão, para com esse negócio aí, faz favor. Isso aí impede que Jesus seja visto, porque as atenções são tomadas para outro lugar, para outro lugar. Entendeu? Por isso que a gente tem, mas essas coisas é porque você representa Cristo. Aí você é batizada e você disse que o seu marido vem 1 ano depois do seu batismo, né? Sim, aí eu fui e voltei a fazer o curso bíblico, fiz o curso Ouvindo a Voz de Deus. Meu marido também fez junto comigo. Só que aí eu tomei a decisão de batizar e falei para ele, né? Falei, olha, agora eu vou batizar, eu não vou comer mais nada de porco, né? Porque eu conheci a mensagem e lá está falando que é pecado. Então, tem problema para você? Porque a gente gostava muito de sair, comer lanche, né? Fazia umas coisas de porco em casa. E aí ele falou, não, eu vou respeitar você, eu só não quero que você me cobre para que eu pare de comer. Mas se você não quer comer, tudo bem. E aí ficamos assim. Só que aí depois que eu tive a depressão pós-parto, que a gente teve o filho, né? E eu tive a depressão pós-parto,
ele meio que se sentiu também na necessidade de buscar também, com mais intensidade, porque ele ia, visitava comigo, né? E ele falou, não, eu vou me batizar também. E aí a gente começou a enfrentar essa vida difícil junto, né? Em relação à depressão. Eu sempre dando crise, ele sempre me ajudando, e a gente achou um apoio muito, muito grande na igreja. Porque, assim, 2 anos depois que Daniel nasceu, a minha mãe veio a falecer. E a minha mãe e eu, a gente era muito, muito apegada. Então, assim, a minha depressão ela ficou um pouco pior. Então, aquele apoio, aquelas senhoras da igreja, elas me acolheram de uma forma como filha mesmo, sabe? Então, eu sempre tinha alguém para conversar, eu sempre tinha alguém para chorar, para desabafar, para orar por mim, sabe? Hoje eu tenho várias mães espalhadas na igreja adventista que são mães de oração, que me ligam e perguntam como você está, como está o neném, está tudo bem? Então, assim, é uma preocupação, é um carinho, sabe? É o amor de Deus envolvido na igreja, abraçando a mim e a minha família. Percebe aí, queridos? Percebe aí que coisa extraordinária? O poder da comunidade, o poder de alguém que me ouça, o poder de alguém que sofre a dor comigo, o poder de alguém que me enxerga. Ninguém vive sozinho. Eu preciso de você para ser feliz. Liga para mim, ora comigo, fala comigo, me veja. Eu preciso, não dá para andar só. Veja alguém, ore com alguém, fale com alguém, abençoe alguém hoje, pelo amor de Deus. Isso é a igreja, tá vendo? Sustentada pelas senhorinhas da igreja. Eu amo ir à casa dos senhores que são idosos, sentar e só ouvir as histórias deles. Mas é tremendo, tremendo, cada história linda. Bom, você se converte, se torna adventista. Como é que você entra na sala, Cleide? Como é que é o nome do seu esposo? É David. David, desculpa, você já falou. Vamos orar pelo David. Homem equilibrado, deu para perceber. Glória a Deus por isso. Garotinha, você entra na sala como? Então, eu tenho uma amiga de oração, que é uma mãe de oração, a Nelita, né? E ela falou para mim da sala. Ela falou, Cleide, tem uma sala maravilhosa. Menina, coisa de Deus. Você entra lá e você não quer nem sair mais. Aí eu peguei e falei, como que é essa sala? Ela falou, começa às 5 horas da manhã. Eu falei, já não vou entrar não, porque 5 horas da manhã eu tô com sono, tô dormindo, não vou entrar não. E ela falou, entra menina, você vai gostar. E eu falei assim, não vou entrar não. Aí não dei muito crédito. Aí depois ela insistiu e falou assim, você tá ouvindo a sala 57? Eu falei, eu não tô não. Ela falou, eu vou mandar o link para você e você entra para ver. Aí eu entrei, aí eu olhei, aí eu falei assim, ai meu Deus, esse negócio demora demais. De 5 às 7? Não, demora demais, não tenho paciência. Falei, não vou ficar, não. Mas aí depois ela ficou insistindo, ela falou, Cleide, você tá vendo a sala 57? Que ela é aquela mãe que ama, mas também puxa a orelha, sabe? E aí eu falei, tá bom, eu vou assistir a sala 57. Aí assisti, mas no dia que eu assisti, eu falei bem assim, não, hoje eu vou assistir. Eu nunca mais quis sair. Aí eu falei, poxa, que pena, só de 5 às 7? Podia ser mais tempo. E aí eu vi o testemunho de uma A reunião pessoa, que era demorada agora estava curta. estava curta. Que delícia! Que delícia! Esse é o poder de Deus, irmão. Esse é o poder de Deus. Aí eu vi o testemunho de uma pessoa, sabe? Eu senti como se tivesse sido comigo aquele testemunho. A menina falando que ela estava conversando com Deus, Espírito Santo e Jesus, e depois ela saiu da sala, e quando ela voltou, as almofadas estavam deitadas, e ela viu que o Espírito Santo e Jesus esteve ali. Então, assim, aí eu falei, gente, então é assim, né? Quando a gente ora e a gente pede, eles estão mesmo aqui. Não é porque, assim, como eu vim da Igreja Católica, tudo era muito simbólico, eu sempre achei que eu não tinha fé. E quando a minha mãe faleceu, né, eu orei, pedi a Deus para ela voltar para casa, e ela não voltou. E eu falei, mas a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê, então realmente eu não tenho fé. A minha mãe não voltou para casa porque eu não tive fé de orar para ela voltar. E daí um amigo da igreja adventista, ele falou para mim, Cleide, só você estava orando pela sua mãe? Eu falei, não, todo mundo estava orando por ela. E ele falou, então ninguém teve fé. E aí eu parei para pensar, eu falei, não foi uma questão de fé, realmente foi uma questão da vontade de Deus. E ter fé, né, é o quê? É ser obediente. É ser obediente, é você obedece
E Deus, ele vai fazer se ele achar que deve fazer, se ele achar que é para fazer. Se ele disser que não, não adianta, a gente pode orar, pode fazer o que for, mas tem que ser feito à vontade do Senhor. Hoje eu consigo entender isso. Antes eu não conseguia. Fé. Fé é obedecer, tá certo? É parte integrante da fé. Satanás crê em Deus, mas ele não tem fé, porque não obedece a Deus. É isso. Sim. Satanás crê e estremece diante da crença que ele tem em Deus, mas não obedece, não é fé. Parabéns pelo conceito, é isso mesmo. Você entra na sala e você diz assim: a sala transformou a minha vida. O que que aconteceu, minha filha? Diga. Então, eu comecei a assistir a sala, e assim, eu estava ainda naqueles momentos de depressão, né? Porque assim, eu tinha muito medo de ter filho, muito medo. E aí eu tive o Daniel e eu acabei passando por aquele momento de depressão. Só que eu já cheguei na idade de 38 anos e eu tinha vontade de ter mais um filho. Só que eu não tinha certeza se eu ia ter ou não, porque eu tinha medo de passar por todas aquelas coisas novamente. Mas aí eu resolvi enfrentar o medo e orei a Deus, pedindo que, se fosse da vontade dele, que eu tivesse outro filho. Então, em menos de 5 meses, eu fiquei grávida. E eu entendi que foi uma resposta do Senhor, porque havia sido muito rápido, né? E assim, tudo começou a mudar na minha vida, porque eu comecei a ver a Sala 57, comecei a orar mais, estudar mais a Bíblia. Eu comecei assim a ser uma adventista que há 9 anos atrás eu não era. Eu estava na igreja adventista, mas fazendo tudo relaxadamente. E aí, quando eu comecei a entender o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder de Jesus na vida da pessoa, eu comecei a ver isso na minha vida. E eu comecei a mudar a minha alimentação, eu comecei a orar mais, a estudar mais, a pensar mais no outro de uma maneira como se fosse comigo. Porque eu pensava, antes de eu fazer qualquer coisa ou falar qualquer coisa, eu pensava, se fosse comigo, eu ia gostar que fosse desta maneira? Só que aí eu resolvi engravidar e a depressão voltou muito forte. E aí foi aonde o Júnior, o moderador, ele literalmente me abraçou, sabe? Ele mandava mensagem para mim todos os dias e colocava meu nome na sala de oração. E assim, eu tinha aquela segurança e eu pensava assim, olha, o Espírito Santo está me conduzindo e o meu nome está na sala de oração e eu vou ficar bem. Então, quando vinha aqueles pensamentos, eu pensava, não, eu tenho um Deus, eu tenho amigos, eu tenho família, pessoas que me amam, que se dedicam, que tiram tempo para orar por mim e eu vou ficar bem. E assim, Gabriel, ele veio para transformar tudo, porque hoje ele vai fazer 1 mês de nascido, eu nunca mais tive um episódio de depressão e eu me sinto curada, porque em tudo que eu já passei, eu não tinha prazer de abraçar o Daniel, de beijar o Daniel e dizer meu filho. Hoje eu abraço e beijo o Gabriel e vejo o quanto eu amei também o Daniel e o amo, porque eu tinha essa dúvida se eu o amava ou não. Então Deus, ele me deu a bênção dobrada e completa, porque Gabriel veio para me fazer ver o quanto eu amo o Daniel e o quanto eu amo o Gabriel também, e o quanto eu sou feliz, porque sou da família adventista, né? Sou da família 57, da sala 57, e estou curada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eu estou curada da minha depressão. Diz amém no seu coração aí, irmão, porque o Senhor Jesus faz curas ainda hoje da mesma forma como sempre fez. A Cleide disse, eu leio mais a Bíblia, eu oro mais, eu falo mais de Jesus. Você disse uma coisa no testemunho que eu quero que você me explique um pouquinho mais. Assim, eu desejo todos os dias ser mais transformada pelo poder de Jesus. O que que essa Tá? frase carrega, filho? É porque assim, a gente tem que transformar a nossa vida, mas não só transformar a nossa vida, nós temos que ser vasos de bênção para transformar a vida de outros, né? Então, assim, depois que eu entrei na sala 57, eu comecei a perceber tantas bênçãos, tantas palavras de carinho, tantas palavras inspiradoras, palavras de motivação para a nossa salvação própria e salvação dos outros também, que eu não consegui me conter. Eu tive que abrir uma lista de transmissão
E daí comecei a colocar todo mundo que eu conhecia na minha lista de transmissão. Tá E ouvindo aí, daí irmão? Faz isso, crente. Pega seu telefone, abre sua lista. Põe todo mundo aí. Se a pessoa sair, saiu. Coloca é, lá, irmão, coloca lá. Vai, Cleide, comecei desculpa. a colocar na lista de transmissão todo mundo, e aí as pessoas mandavam mensagem para mim: o que é isso? E aí eu começava a falar assim, numa empolgação, numa empolgação. Alguns abraçaram, outros não, mas eu sempre orando e pedindo a Deus: olha, Senhor, eu estou enviando, quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo, não sou eu. Então eu só vou fazer a minha parte que é enviar. E daí eu comecei a observar que eu ia para a fila do posto de saúde esperar o médico, eu já estava falando para todo mundo da fila: você quer me dar seu número? Eu posso botar você na sala 57? E daí eles falavam: mas o que é isso? E aí meu esposo falava: nossa, mas não fica abordando as pessoas assim, porque você não sabe se as pessoas vão querer. Eu falei: não, eu tenho que falar. Se eles vão querer ou não, isso aí é Jesus e eles, mas eu tenho que falar. Você não conhecia aquelas pessoas, é isso? Você já Não conhecia, interpelava as pessoas, pegava o não. número para colocar na sala. Eu não conhecia, mas eu falava: você não pode me dar seu número? Explicava, né, o que que era a sala, e falava: é um culto muito bom que acontece assim, eu estou sendo transformada, você vai ser também. Você não quer me dar seu número? Me dá seu número para eu colocar e você entra, você vai gostar e tal. E assim, as pessoas olhavam assim, achavam meio esquisito, né? E mais estranho ainda foi quando eu comecei a sair na rua e falar para as pessoas: sabia que eu amo você? E as pessoas olhavam assim, como assim? Falava: eu amo você, Jesus também te ama, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe. E algumas pessoas falavam: nossa, obrigada, também amo você. Nossa, ninguém nunca falou isso para mim. E assim, eu sempre gostei muito de entregar folhetos, né? Eu sempre entregava folhetos. Então, houve uma fase da minha vida que eu parei de entregar os folhetos. E aí eu falei assim: não, eu vou entregar os folhetos porque o que eu não falar, o folheto vai falar. E daí eu já comecei a observar que as pessoas começavam a ler o folheto. E eu falei: quanto tempo eu perdi sem entregar os folhetos, porque as pessoas estão lendo. E elas não estão lendo porque eu não estou entregando. Então, assim, foi uma mudança maravilhosa. E hoje eu percebo, assim, nós podemos ter momentos difíceis? Sim. A vida vai ser alegria sempre? Não, porque nós vivemos num mundo de pecado. Mas quando nós temos Jesus, não há nada que faça a gente decair, ficar para baixo. E quando a gente ora pelo Espírito Santo, por mais que a gente tenha dias difíceis, a alegria vem pela manhã. Eita, menino! Glória a Deus, irmã Rosinéia. A senhora viu que bênção? Que bênção! Rosinéia Rocha da Silva. Deus te abençoe, viu, amada? Estou falando com você, meu anjinho, é? Deus te abençoe, viu, ricamente, prestando tanto. Ela chega a estar deitadinha assim, prestando atenção, uma bênção, né? E Deus falando lá no coração, igual a Esmeraldinha, lindinha aqui, com óculos estiloso, né, Esmeralda? Hein? Top demais. Veja, queridos, que coisa extraordinária, né? A pessoa vai para uma fila e do nada, me dá seu telefone. Eu quero colocar você num ambiente. Você sabe por que que ela está fazendo isso? Não é porque o pastor Wagner, não é porque ela diz assim, ó, a minha vida está sendo transformada. Amigo, quando a coisa é verdadeira aqui dentro, você quer anunciar. É verdadeira aqui dentro, você fala. Não tem esse negócio. Sabe por que que muitos de nós andamos mudos como agentes secretos e as pessoas não sabem nem que nós somos cristãos? Porque o que a gente conhece sobre Deus é só teoria, não está aqui dentro, não está fervendo aqui dentro. A gente faz as coisas para Deus automaticamente, porque a gente sabe que é certo. Deus não quer que você faça as coisas porque elas são certas apenas. Deus quer que você faça as coisas que Ele pediu para você porque você ama Jesus. E quando é aqui dentro, você ferve e você fala. Você não tem vergonha mais. É E a disso Rose que a gente está Capricho, falando. Oi? a Rose Capricho, pastor, que foi Uhum. a pessoa que me levou para a igreja, né? Ela, tipo assim, ela me levou, ela falou da mensagem para mim, né? E agora eu falei da sala 57 para ela. E aí ela começou a ver a sala 57 e ela falou para mim como a sala 57 mudou a minha vida. E daí ela já fez uma lista de transmissão e já passou para todos os contatos dela, e os contatos dela fizeram lista e estão passando os contatos. Então, assim, é uma corrente do bem, né? Uma corrente que Deus enviou o Espírito Santo para conduzir,
e está conduzindo de uma maneira excelente, transformando vidas. Cleidinha, eu estou olhando para você e aí eu fico pensando, né? Eu não tinha visto o seu rosto ainda, né? Eu não conhecia você. E na sala 57 há muitos que mantêm as suas câmerazinhas fechadas e que são envolvidos no movimento da sala, vestem a camiseta como você está, fazem a lista de transmissão e disparam isso, e vão para as filas e contam. É lindo. Para você que eu nunca falei com você, sabe? Nunca citei o seu nome. Eu nunca vi você, o seu rosto, porque as pessoas que abrem as câmeras geralmente são as mesmas, quase. Mas agora eu estou falando, por exemplo, com a Luzia Pereira, com a Osana, pessoas que eu talvez nunca tenha falado, a Sâmia eu falo com frequência, a Celidalva, o José Raimundo, eu tenho aqui a Vera, nós temos o Miguel, o Isaías Cabral, a Nilza, a Roseni, sabe, é tanta gente que a gente não tem contato pessoal, não posso falar com todos vocês, mas eu quero agradecer profundamente. Eu creio, irmãos, que esse movimento foi levantado com propósito, e ele vai cumprir agora o propósito dele com esse movimento. Eu vou pedir um favor para você, faz sua lista de transmissão, querido. Vá para as ruas, pegue números de telefone, coloque pessoas nesse lugar, acredite que está transformando a sua vida, pode transformar de tantos outros. Né, Verinha lindinha? E transforma mesmo, pastor, porque já teve dias assim de eu estar na depressão, né, muito forte, e eu pensar assim, vou ouvir a sala 57, porque ali eu vou encontrar o alívio que eu preciso, porque são as mensagens maravilhosas, entendeu? Deus seja louvado. Eu quero agradecer seu apoio, seu testemunho é lindo ver Deus transformando pessoas, lindo ver Amém. você feliz, sem depressão, né? Glória a Deus. Amando os Foi seus assim, dois, a amando os seus resposta de dois todas as minhas filhinhos. orações foram atendidas. O livramento dessa depressão, porque hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada, feliz, tenho o prazer de abraçar meus filhos, e assim, me preocupo muito, muito em dar o céu para eles, sabe? O meu filho Daniel tem 10 anos, eu cobro dele todo dia, oração, estudo da lição, e em breve, se Deus quiser, ele vai estar aqui comigo vendo a sala 57 também. Me E ensine, quando eu não ensine assisto a seu sala filho. 57 por algum motivo, né? Porque agora o neném nasceu, e aí fica, às vezes, na hora da sala, ele está meio chorando, aí eu tenho que dar uma atenção. E ele já acorda e fala: Mãe, você já ouviu sua sala 57 hoje? Eu falo assim: Eu Hoje não consegui sei. ver tudo, mas consegui ver um pouco. Ele: Mãe, você não deixa de ver sua sala 57, não. Certamente porque ele viu mudanças importantes em você para ele. Sim, Ele não quer que essa mamãe transformada desapareça. Ele está exatamente. amando ver você sorrir, feliz, Sim, sem a depressão, sem o choro. Ele está amando ver sim. isso. E ele não quer perder isso, entendeu, Cleide? Não quer Glória a perder. Deus. Cleide, eu amo você, viu, filho? Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. A sua experiência, Cleide, faz confirmar no meu coração de que a gente deve prosseguir apesar das dificuldades. Pastor, eu também te amo, preciso de você para ser feliz. Creio mais em Deus porque o Senhor existe. O Senhor é parte visível de Deus. E oro pelo Senhor todos os dias para que esse projeto permaneça até a eternidade, para que um dia nós possamos morar todos juntos lá no céu. E eu quero dar um abraço no Senhor lá debaixo da árvore da vida. Talvez a gente consiga antes, mas se não conseguir, vai ser debaixo da árvore da vida, para que nós Amém. possamos ficar juntinhos para sempre. Glória a Deus. Esse é o amor singelo que nos une, viu, queridos? O amor de Eu Cristo. também queria aproveitar essa oportunidade para agradecer o Júnior, porque é um moderador, né, maravilhoso, como tantos outros, né, mas é o que eu tenho mais contato é o Júnior, que sempre tirou o tempo dele para orar por mim, colocou meu nome nos grupos, a todos os grupos que oraram por mim, pessoas que não me conheciam, mas oraram por mim. Agradeço muito, muito, porque é o melhor presente que eu posso ganhar na vida é a oração de alguém. Então, agradeço muito, muito por tudo, pela Sala 57, sempre na nossa vida. Grande abraço para você, muito agradecido pela sua presença aqui.
Eu vou chamar minha esposa novamente para ela fazer uma oração, encerrando nossas atividades aqui hoje, agradecidos a Deus pela bondade dele, né? Amém. Obrigado, viu, filha? Você é uma bênção. Amém. Obrigado, pastor. Tenha um Fica grande com dia Deus. na presença de Deus, viu? Amém. Mais uma história de milagre efetuado pelo Espírito Santo. Meu bem, você pode orar, hein? E pedir a Deus a bênção mais uma vez para o nosso dia. Nós vamos sair para a batalha agora e que nós sejamos vencedores em Cristo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pelos milagres que Ele proporciona a cada dia. Ver isso, tenho certeza que nos ajuda a fazer sentido estar na caminhada, né? Porque o mais importante é saber o caminho e saber que nós temos um futuro melhor e maior. Isso não tem preço. Vamos orar então. Amantíssimo Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, como é bom ver a atuação do Espírito Santo. Como é bom ver que Jesus está presente em todos os momentos, é refletido em nós, quando nos colocamos verdadeiramente na Tua presença, quando permitimos que o Espírito tenha de nós e que nós estamos nessa caminhada certos de que estamos no rumo certo, no lugar correto, e sabemos, inclusive, onde vamos chegar. Nos dê sabedoria, Senhor, porque todo dia, em todos os momentos, nós precisamos da unção do Espírito. Um vacilo que a gente dá na vida já nos coloca distante de Ti, porque essa natureza carnal faz isso. E nós, muitas vezes, somos dominados por ela. Nós vimos aqui um testemunho lindo, nós estudamos a Tua palavra, nós oramos, nós louvamos, estamos aqui prontos para a batalha desse dia. Concede a Teus filhos, Senhor, a bênção da proteção, da vida, da prosperidade nos negócios, para a manutenção da obra e da família. Concede a Teus filhos, Senhor, a alegria de ser cristão, a alegria de falar, de pregar o Evangelho. E nos una. Nós precisamos de união, precisamos estar unânimes, juntos, porque assim virá a porção dobrada. Assim o Senhor se manifestará. E Jesus virá para buscar os seus filhos. Então, nos dê, Senhor. Nos dê o amor incondicional e tudo que vem depois dele, para que possamos verdadeiramente ter uma vida com significado. Abençoe essa sala, abençoe todas as pessoas que contribuem nesse ministério, contribuem nesse movimento, todos eles que dedicam seus dons, que vieram chamados pelo Espírito para somar forças. Eu ponho nas tuas mãos todos os intercessores, todos os moderadores, todos os pastores dessa sala. Por favor, Senhor, dê força a cada um deles, para que esse ministério vá até a volta de Jesus. Nós te agradecemos pela tua bondade e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Obrigado, meu amor. Estamos juntos, meu bem. Eu queria que você fizesse agora uma coisa e desejasse a eles um bom dia com alegria. Bom dia com alegria, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Ana. Eu te amo, Ana. Bom dia com alegria. É. Bom dia com alegria. Bom dia, Aninha. Bom dia. Bom dia, Cleijana, esse testemunho. Bom dia. Um abraço, Muito bom, mãe, a sua Deus abençoe. Bom dia, minha linda. Bom dia, Francisca. Bom dia, Francisca. Bom dia com alegria, minha linda. Bom dia. bom dia. Dudinha, que todo mundo estava pedindo. Dudinha, lindinha, fofinha. Olha aí. Oi, tudo bem? Bom dia, Duda. Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Sim. Que maravilha, né? Tá feliz? Sim. Eu te amo. Eu também. Ai, que coisa fofinha. Eu vou falar de novo. Eu te amo. Eu também. Eu te amo. Ah, que mais? A gente vai ser feliz, fazer parte viva de Deus. E acredito que não existem. Eita, glória a Deus. Bênção pura sem mistura, né? Dudinha, você é linda, mamãe é linda, papai é lindo. Hoje o Emanuel está fazendo aniversário, né? A gente vai orar pelo Emanuel agora. Pedir a bênção. Vamos orar pelo Emanuel? Sim. Vamos? Você repete o que eu falo? Você consegue? Sim, Repete? eu consigo. Querido Jesus, muito obrigada, porque eu e a mamãe estamos aqui juntinhas. Não, abençoe a última Manel, a tia Paula e toda a nossa família. Abençoe toda a nossa família, porque a gente está aqui. Abençoe o pastor Wagner, minha tia Ana e todas as pessoas que não têm nada para comer, estão sozinhos nos hospitais. Em nome de Jesus, amém. Que delícia, né? Porque eu ia pedir para ela repetir a minha oração, ela já mandou, foi na frente e já orou, né? Essa menininha é top demais. Eu te amo demais, viu? Demais. Eu também. O dia que eu for em Portugal, eu vou aí dar um abraço na sua família todinha, em nome de Jesus. Amém. Tchau, Dudinha, lindinha. Tchau, mamãe. Tchau, pastor. Bom dia a todos. Bom Bom dia. dia. Um abraço em Paulo, viu? Obrigada, pastor. Muito obrigada. Bom dia, Duda. Bom dia, gatinha. Aí, ó. Bom dia, Dudinha. Eu te Bom amo, dia, Dudinha. Você é linda. Você é linda. Coração linda, Dudinha. Princesinha linda. Bom dia, bom dia. Amo você. Isso Muito é bom lindo. demais, né, irmãos? É muito Eu bom. abri, meu tá aberto. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Maurílio, tu voltou, Maurílio? Não, voltou não. Muito bem, irmãos. Que bom que estamos aqui. Adoramos ao Senhor hoje. Mensagem poderosa, testemunho da Cleide edificando o nosso coração, né? Muito obrigado pela sua presença. Eu vou pedir de novo, faça sua lista de transmissão, por gentileza. A gente precisa que você seja um divulgador dessa sala. Deixa eu contar uma coisa para você. Antes das férias, e antes disso, de um monte de coisa estar acontecendo, nós mantínhamos aqui cerca de 9.500 famílias. Hoje são 7.500 famílias. Alguns disseram que a sala ela só iria existir durante a pandemia. E está se comprovando que a sala não é o movimento da pandemia. Não é. O Senhor tem dado bênçãos pós-pandemia para a gente, né? Então, mas para a gente recuperar o nosso pico, tem muita gente que não conhece essa sala ainda. Muita gente. Mas muita gente mesmo. E elas só vão conhecer se você fizer a sua lista de transmissão e enviar, e o Espírito Santo ter o elemento humano para poder trabalhar em cima disso. Faz igual Cleide. Faça a sua lista de transmissão. Coloca todo mundo lá. Mas, pastor, e se eles não entrarem? Amigo, você colocou, essa é a sua parte. Tá bom? Faz isso. Eu tenho certeza que será uma bênção. É hora de dizer tchau. 1, 2, 3. É hora de dizer tchau para vocês. Até domingo. Feliz sábado a todos e um excelente dia de preparação. Bom dia. É hora de dizer tchau. Pastor, Maurílio pediu para abrir o áudio dele. Meus amores. Comigo eu chamo Maurílio. Maurílio pediu para abrir
Abre o áudio dele. Tchau, meus amores. Prepara o espelho. Domingo. Prepara o espelho, Maurício. Espelho domingo, Maurício. Bom dia, Maurício. É domingo, meus amores. Prepara o espelho. Tiraram meu áudio, abri agora. Meu áudio estava fechado. Tiraram meu áudio. Abriu o áudio. Maurílio. Notícia é tão forte quando chega até o áudio fecha, meu irmão. É verdade, mano. Meu áudio agora que eu nem consegui abrir aqui. Eu botei até no chat aí. Esse Maurílio aí não é fácil, né, pai? Não pode ficar de fora, não, Maurílio. Eu fiquei mudo. Eu fiquei mudo aqui sem conseguir abrir. Pastor Wagner, eu te amo, meu fofinho. Todos vocês, minhas fofinhas lindinhas, fofinhas lindinhas, eu amo vocês de montão. Na bochecha e outro no coração. Pastor Edevaldo. Te amo, vovó. Pelo de fofinho. Eu te amo. Segura essa mistura, hein, Maurílio? Eita glória. Te amamos, pastor Edevaldo. Cheirinho, Vamos vocês tu. também. Então vai, menininho. Prepara o espelho domingo, que eu quero aquela ida no espelho caprichada domingo, hein? Prepara aí. Ô, pastor Adevaldo, a gente tá com saudade, moço. Você fica demorando a aparecer? Não pode, não. Pastor Adevaldo, menino. Você vai me dar? Pastor Adevaldo, bênção pura sem Eu tava aqui, assisti aí a recapitulação do livro. Tô sempre por aí, viu? Você é bênção pura, irmão. Você é bênção pura sem mistura. Tchau pra galera aí, pastorzão. Adevaldo, menino, que a tua voz tá com saudade de você, meu fofinho, eu te amo. Galera!